Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Como vocês sabem, o ano de 2023 não está sendo fácil para salas de cinema, não só por causa das greves que estão acontecendo, como também por causa dos resultados nas bilheterias. E eu acho que o ano de 2023 vai ser eternamente aí reconhecido como o ano dos flops, porque parece que um filme atrás do outro tem fracassado nas bilheterias e hoje eu vou falar a respeito dos maiores deles. Então, vamos lá! Então, pessoal, só explicando para vocês, o termo flop é usado de diversas formas diferentes, né? Ou filmes que ficaram bem abaixo das expectativas, ou filmes que fracassaram nas bilheterias, ou filmes que de repente fizeram menos dinheiro do que o seu antecessor, né? As pessoas costumam jogar a palavra flop de forma meio livre. Obviamente não existe uma definição cravada, mas a definição que eu vou usar no vídeo de hoje é aquele filme que provavelmente deu prejuízo para o estúdio. Então, primeiro eu vou citar alguns filmes que são flops questionáveis, ou seja, se você perguntar para alguém do estúdio ou para alguém que produziu o filme, talvez eles encontrem algum argumento para provar para vocês que na verdade esse filme foi bem sucedido. Começando pelo Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, o filme custou 200 milhões de dólares mais marketing e acabou fazendo 476 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, então o filme fez o dobro e mais um pouco, né? Fez o dobro e mais 76 milhões do que o seu orçamento, só que se a gente levar tudo em consideração, esse filme deu prejuízo, mas como eu disse, é um filme que se encaixaria naquele critério que a gente fala sempre, né? Que o filme tem que fazer 2 vezes e mais um pouco do seu orçamento. Como a gente sabe, né, que a Marvel investe muito em marketing, etc., a gente sabe que esse filme não conseguiu bater essa marca, então o filme com certeza deu prejuízo para a Disney. Mas, como eu disse, é um flop um pouco mais sutil do que outros que a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo. Depois, o segundo, né, que eu coloco nessa mesma categoria é o filme da Pequena Sereia, que também é um filme da Disney. O filme custou 250 milhões de dólares e já chega a 544 milhões. O filme tá tendo uma performance muito boa em território americano, tá tendo quedas pequenas de um final de semana para outro, só que o filme tá sendo um desastre no mercado internacional. Tanto que o filme fez 291 milhões nos Estados Unidos e somente 544 milhões ao redor do mundo todo, sendo que se ele tivesse, né, um split igual de alguns outros filmes, ele poderia estar próximo da marca de 1 bilhão. Então, esse filme, obviamente o motivo do fracasso é o orçamento acentuado, mas se ele tivesse tido uma performance internacional melhor, ele não seria considerado um flop. E muitas pessoas já estão falando, né, considerando venda de merchandising, parcerias e etc, esse filme vai ser lucrativo, mas para mim é um flop nas bilheterias. Outro filme, mais ou menos no mesmo barco do que esses outros dois, é o filme do Transformers, que ainda tá nas salas de cinema. O filme custou 200 milhões, bateu a marca de 400, então conseguiu fazer o dobro do seu orçamento, só que ele precisaria fazer na casa dos 600 milhões para se tornar lucrativo, e é um flop que passou um pouco despercebido porque muitas pessoas gostaram do filme, muitas pessoas ficaram animadas, né, para o futuro da franquia. Então, dos flops, eu acho que é o mais tímido de todos que tem aqui na lista, porque não tem muita gente falando a respeito do fato, né, desse filme do Transformers ter flopado nas bilheterias. E só explicando pra vocês, eu até pensei em fazer, né, quanto cada filme tá dando de prejuízo, mas dependeria de um chute muito grande, envolvendo marketing, envolvendo muitos outros fatores, e eu não queria também que o vídeo ficasse muito longo, que eu ficasse aqui 25 minutos falando a respeito, né, de vários desses filmes. Eu queria fazer um vídeo um pouquinho mais enxuto, somente falando a respeito dos maiores flops. Se vocês quiserem um vídeo um pouco mais detalhado, me falem que eu tento fazer para vocês. Então, no mesmo barco, talvez, né, dentre os filmes que têm orçamentos elevados, esse é o maior ofensor, né, nesse último ano, que é justamente o filme Velozes e Furiosos 10, ou Fast X, né, que é o nome. Cada novo filme da franquia eles mudam completamente a forma de nomear o filme, né? O filme custou 340 milhões de dólares, absurdos, né, 340 milhões, não dá pra saber pra onde foi tanto dinheiro, e o filme fez 702 milhões. Então, se esse filme tivesse tido um orçamento minimamente melhorado, né, digamos assim, que custasse 250 milhões, esse filme já seria lucrativo, mas não foi o caso. Eles realmente exageraram demais no orçamento.
Eu não sei se tem coisa de outros filmes que o orçamento foi jogado, não sei se tem a ver com a pandemia ou nada nesse sentido. Assim como A Pequena Sereia, se tivesse tido um orçamento de 150 milhões, já estaria sendo lucrativo. Esse filme, se tivesse custado até 250 milhões, já seria lucrativo também. Então 340 milhões realmente é um valor absurdo. E agora, entrando nos filmes que foram flops, mas que tem uma explicaçãozinha, né, digamos assim, ou que não foram flops tão significativos porque o orçamento não foi tão grande assim. Começando pelo Magic Mike 3, o filme era para ter sido lançado originalmente na HBO Max, não era para ter sido um filme com lançamento cinematográfico, né? E o David Zaslav chegou lá e decidiu que não, todos os filmes têm que chegar na sala de cinema, e eles acabaram soltando esse filme. Então o Magic Mike, que custou 45 milhões de dólares, acabou trazendo somente 57 milhões nas bilheterias. Então, como eu disse, é um fracasso, mas que não teve um apelo internacional muito grande, eles não fizeram muito marketing em cima do filme. E como eu disse, tem uma mínima explicação, né? Ele foi feito para ser lançado num serviço de streaming, só que mesmo assim, a partir do momento que o estúdio decidiu lançar o filme nas salas de cinema, ele deveria se pagar somente dessa forma. E o filme ficou longe disso, ele precisaria fazer aí na casa dos 130, 140 milhões, ele ficou muito abaixo com 57. Avançando para o filme Air, que é uma situação bem parecida. O filme Air foi produzido pela Warner e lançado pela Amazon. A Amazon comprou o filme por cerca de 90 milhões de dólares, né? A Amazon para ser transmitido no Amazon Prime Video. Só que aí as pessoas acharam o filme tão bom que eles falaram, bom, vamos dar uma chance pro filme nas salas de cinema, e o filme acabou trazendo um retorno positivo. Ele ficou bem pouco tempo nas bilheterias norte-americanas, porque, como eu falei, era um lançamento Prime Video. Mas isso não nega que o filme, que custou 90 milhões, fez 89 milhões. Então, nas salas de cinema, o filme não conseguiu nem cobrir o seu orçamento. Como eu disse, a partir do momento que eles decidiram lançar o filme, eles estão à mercê de ser considerado um flop. Eu acho que o filme foi um grande sucesso na plataforma Prime Video. Eu ouvi muitas pessoas falando a respeito, muitas pessoas gostaram, mas nos critérios aqui do Clube da Bilheteria, o filme Air é um flop. Aí avançando para um filme que eu sinceramente nunca ouvi ninguém falando nada a respeito, a não ser que estejam falando a respeito de bilheteria, né? Mas eu nunca ouvi ninguém falando, pô, eu quero assistir aquele novo filme do Adam Driver. É um cara que eu gosto bastante. Eu não entendi muito bem o que aconteceu com esse filme 65, né, que é Ameaça Pré-Histórica. O filme custou 45 milhões de dólares e acabou fazendo 60 milhões. E o que é impressionante é que esse filme tem vários efeitos especiais. Pelo que eu vi, pelo menos pelos trailers, o filme parece ter visuais interessantes e custou somente 45 milhões, né? Custou várias vezes menos do que um Velozes e Furiosos, do que Uma Pequena Sereia. Então eu realmente não sei para onde foi tanto dinheiro, né? 250 milhões na Pequena Sereia e 45 milhões em outro filme recheado de efeitos especiais. Só que nem o orçamento baixo de 45 milhões fez com que esse filme se tornasse um sucesso, porque as bilheterias foram realmente muito baixas. E esse próximo filme foi realmente um desastre, um filme que eu sei que tinha muita gente esperando. Primeiro porque é um filme do Ari Aster, segundo porque é um filme estrelado pelo Joaquin Phoenix, né? Tava muita gente realmente na expectativa. Eles fizeram várias coisas interessantes no marketing, mas o filme Beau tem medo, né? Lá nos Estados Unidos, Beau is Afraid, o filme que custou 35 milhões de dólares, repleto de efeitos especiais também, trouxe somente 11 milhões e foi extremamente divisivo. Eu diria que nem foi divisivo, né? Tem pessoas que gostaram, mas eu diria que a maioria das pessoas não gostaram desse filme, depois de vários filmes que fizeram muito sucesso do mesmo diretor. Então eu diria que esse filme é um dos maiores flops do ano, em todos os sentidos, né? Pode ser que daqui a 10 anos, 15 anos, o filme tenha um público cult, né? O filme comece a fazer mais sucesso, como outros filmes que a gente já viu anteriormente, mas no momento não dá pra gente negar o fracasso do filme. Depois, outro filme que eu também não ouvi praticamente ninguém falando a respeito é o Big George Foreman. O George Foreman não só faz aquelas sanduicheiras, né, como também foi um grande pugilista, um dos maiores de todos os tempos. Saiu um filme a respeito da vida dele, só que o filme foi um grande fracasso, custando 32 milhões de dólares e trazendo somente 6 milhões de dólares de volta. Então, em termos percentuais, com certeza é um dos filmes mais decepcionantes do ano. Depois a gente tem um filme do Guy Ritchie,
né, estrelado pelo Jason Statham. O filme, chamado Operação de Risco, custou 50 milhões de dólares e trouxe 37 milhões de dólares, e não é o único filme do Guy Ritchie nessa lista. Curiosamente, o mesmo diretor conseguiu emplacar 2 grandes fracassos. Não só ele conseguiu dirigir 2 filmes lançados no mesmo ano, como ele conseguiu lançar 2 grandes fracassos nos mesmos 12 meses. Então, é com certeza um feito impressionante. E eu já vou emendar falando do próximo filme dele, que foi O Pacto, que é um filme que também tem aquela situação meio cinzenta, né, que é um filme que foi lançado nas salas de cinema e também em um serviço de streaming, que é justamente o filme The Covenant, estrelado pelo Jake Gyllenhaal. O filme foi adorado, né, o filme foi bastante elogiado, mas foi um filme que custou 55 milhões de dólares e trouxe somente 21 milhões de dólares nas bilheterias. Mas como eu disse, né, tem aquele asterisco do lado que muitas pessoas podem usar para defender esse resultado, dizendo que, não, mas ele foi lançado simultaneamente. E o próximo é um filme que eu tenho certeza que em outras épocas teria sido um grande sucesso, que é o filme Dungeons and Dragons, né? Eu acho que o elenco é muito certeiro, eu acho que o filme foi muito bem feito, né? E o filme foi adorado pelos fãs. Então eu não sei como ele não conseguiu atrair um público maior. Eu acho que num mercado internacional mais aquecido, possivelmente num momento antes da pandemia, esse filme teria feito aí na casa dos 600, 700 milhões de dólares, só que o filme ficou bem abaixo disso, custando 150 milhões e trazendo somente 208 milhões nas bilheterias. Então o resultado foi realmente terrível, né? Eu sei que eles estão tentando criar uma franquia em volta, né, desse produto, e eu acho que eles deveriam sim insistir, porque todo mundo que assistiu o filme em um serviço de streaming, todo mundo que assistiu o filme depois do lançamento cinematográfico, eu acredito que vai querer assistir na sala, vai querer assistir uma possível sequência, né, na sala de cinema. Então, eu acho que apesar do filme ter sido um flop, vale a pena o investimento. A gente já viu outros filmes, né, o filme do Homem-Aranha mesmo, o primeiro fez pouco dinheiro, o segundo explodiu nas bilheterias. Mais um filme da Disney, né, entrando para os grandes flops, o filme Elementos. Lembrando, o filme ainda tá nas salas de cinema, o filme tá tendo uma performance muito boa semana após semana, mas o filme não tem como, eu adicionei ele na lista justamente porque não tem como ele fugir, né, desse título de ser um grande fracasso, porque o filme custou 200 milhões de dólares, que parece que é a etiqueta que vem em todos os produtos da Disney, né? Se você pega qualquer filme, ele custa de 200 milhões de dólares para cima, como você vai ver, né? Tem filmes que custaram muito mais do que isso, e o filme trouxe somente 259. Até o momento, eu acho que ele até vai chegar na casa dos 300, mas mesmo que ele chegasse na casa dos 400, não seria o suficiente para tirar ele dessa lista. O próximo, talvez um dos maiores desastres aí dos últimos anos, ficou o filme Shazam 2, né? O filme custou 125 milhões de dólares, então para um filme de super-herói é um orçamento bem enxuto, né? Um dos menores que a gente viu por aí. Só que isso não impediu o resultado do filme de ser um desastre, com 133. Então, por pouco, um filme de super-herói da DC, não só um filme de super-herói da DC, como uma sequência de um filme da DC, trouxe somente 133 milhões de dólares. Para mim, né, foi um dos maiores desastres aí dos últimos anos, e com certeza o Shazam não vai retornar com o James Gunn. Outro filme que tem algumas desculpinhas, né, dos envolvidos é o filme do Cavaleiro do Zodíaco. Eu acabei não falando a respeito do filme, se vocês quiserem, eu tinha um vídeo feito, né, pelo menos algumas ideias ali que eu tinha para fazer um vídeo a respeito de Cavaleiro do Zodíaco, só que eu acabei não tendo tempo de fazer, e depois, digamos assim, o barco já tinha passado, não fazia mais tanto sentido eu falar a respeito do filme, mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico tentando explicar para vocês, né, o porquê desse filme ter fracassado tanto, porque o filme custou 65 milhões de dólares e trouxe somente 6,9 milhões de dólares. Então, o filme foi de longe um dos maiores fracassos, né? Em termos percentuais, então o filme fez pouco mais de 10% do seu orçamento na bilheteria mundial. O próximo filme é um filme do Ben Affleck, né, que tem uma performance comparável à de Cavaleiro do Zodíaco em termos de catástrofe, né, digamos assim, porque o filme custou 65 milhões, o mesmo orçamento, e trouxe somente 7,6 milhões de dólares. Então, um resultado semelhante até, né, tanto em termos de orçamento quanto em termos de resultado. Surpreendente, né, porque o Ben Affleck é um grande astro, o Ben Affleck é o Batman, né, digamos assim, pelo menos desse universo da DC, que acabou de ser dizimado. Então é muito surpreendente que um filme que usa, né, o nome dele e etc. conseguiu trazer tão pouco dinheiro assim. Entrando na etapa final, né, digamos assim, do vídeo,
Os dois filmes que não dá pra negar que em termos de decepção foram os maiores fracassos do ano, a gente começa com o filme do Flash, que custou 220 milhões de dólares, alguns lugares falam em um valor maior, principalmente lembrando que o filme do Flash, ele estava anunciado primeiramente, acho que para 2017, então a produção desse filme já mudou muitas vezes, eu não sei se eles estão contabilizando todo esse inferno astral que o filme passou aí na última década, ou se é somente o orçamento dessa última versão do filme, porque o custo pode chegar aí até a casa dos 300 milhões, se eles não estão levando em consideração todo esse desgaste que a Warner passou para conseguir trazer esse filme, né? Todas as mudanças de diretor, toda vez que você muda de diretor, obviamente você tem que pagar o diretor que trabalhou anteriormente, então a situação não é boa para esse filme do Flash. E mesmo assim, mesmo incluindo dois Batmans, mesmo incluindo vários outros personagens ali no decorrer do filme, ele não conseguiu atrair o público da mesma forma que outros filmes conseguiram fazer, e o filme que custou 220 milhões trouxe somente 262 milhões até o momento. Então, é um grande fracasso que provavelmente vai perder na casa das centenas de milhões de dólares para a Warner. E não só isso, né? O envolvimento do Ezra Miller aí em muitas outras situações acabou impedindo que a Warner fizesse grandes parcerias, colocasse produtos ali no filme que ajudariam a pagar esse orçamento nos bastidores. Eles perderam, parece que uns 90 a 100 milhões de dólares com essa situação do Ezra Miller também. Então é mais um grande problema aí para esse filme do Flash. E finalizando, não dá pra gente esquecer do filme Indiana Jones, né, que é o novo filme Indiana Jones 5 ali, Relíquia do Destino, eu não sei nem o nome desse novo filme. O filme custou 300 milhões de dólares, 300 milhões que é um valor extremamente alto para um filme bem sucedido, ainda mais se você pegar uma franquia que já estava bem desgastada, né? O quarto filme já não foi bem aceito e mesmo o quarto filme foi lançado, se eu não me engano, em 2008, né? Já faz muito tempo que o quarto filme chegou. E esse quinto filme foi bem recebido por algumas pessoas, né? Eu não vi o filme sendo hateado por muita gente, só que o filme trouxe somente 258 milhões de dólares, então um filme que teria que fazer próximo de 1 bilhão, né, ele trouxe somente 258, talvez um dos maiores desastres da história da Disney. Eu sinceramente não sei como a Kathleen Kennedy ainda tem um trabalho dentro da empresa, depois do que ela fez com a trilogia do Star Wars, depois de várias outras decisões bastante questionáveis. Eu não sei como que ela ainda tá lá dentro, eu não sei como que eles ainda não substituíram ela por outra pessoa. Então, eu diria que os dois maiores fracassos, né, os dois maiores flops do ano, se a gente somar todos esses fatores que eu levo em consideração, para mim é o Flash e Indiana Jones, né? Uma franquia gigantesca para cada lado, e são dois filmes que para mim foram grandes decepções nas bilheterias. Tem até o filme do Kraken lá, que é tão pequeno que eu até esqueci de citar. Eu acho que ele tá custando 100 milhões de dólares, 75 milhões de dólares. Eu coloco aqui, né, o quadrinho. Eu esqueci de fazer um quadro sobre ele. Eu me lembrei ontem à noite, falei, nossa, é verdade, tem aquele filme lá também. Então eu vou colocar o quadrinho aqui para vocês darem uma olhada. Mas de qualquer forma eu gostaria de saber de vocês. Eu esqueci de algum grande fracasso no decorrer desses últimos meses aí, né, do mês de janeiro até agora, que eu não citei. Tem algum fracasso que vocês imaginem que vai acontecer ainda no próximo semestre? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.